Então a pessoa fica prostrada. E uma pessoa prostrada, ela não vence. Então o que você tem que fazer? Olhe para mim, preste bem atenção, porque nós já falamos aqui sobre ataques espirituais que todo ser humano sofre. A diferença é que a pessoa que está conectada com Deus, a pessoa que tem conhecimento da palavra, pelo menos um pouco de conhecimento, ela sabe se defender. Mas a pessoa que não tem conhecimento da palavra, ou ela não é da fé, ainda que ela não conheça, quando ela sofre esses ataques espirituais, ela se perde. E isso nós vemos com o nosso Senhor Jesus. Você vê a ousadia do espírito quando nós falamos do tentador. Você vê a ousadia a ponto de partir para cima do próprio Senhor Jesus. Não se intimidou. Não se intimidou. Eu sei que as pessoas usam determinados jargões, frases, que elas dizem assim: o bem sempre vence o mal. Frase bonita. Mas o bem, ele vence o mal se ele lutar contra o mal. Essa é a diferença. A Bíblia fala em Apocalipse que houve peleja no céu. Miguel e os anjos de Deus pelejaram contra o dragão, mas também o dragão e os seus anjos pelejaram contra os de Deus. Houve uma batalha. Então, a maior prova que o bem nem sempre vence o mal se não lutar, é que quando os anjos, quando o dragão e os seus anjos avistaram os anjos de Deus vindo, eles poderiam dizer: opa, vamos sair fora, batalha perdida, o bem sempre vence o mal, vamos embora, não tem como vencer. A Bíblia diz que o dragão e os seus anjos, eles ficaram e lutaram contra os de Deus. O bem só vence o mal se lutar contra o mal. Entende, sim ou não? É um ponto de vista importante que você tem que ter no mundo da fé, porque o fato simplesmente do bem ser o bem, ele não derrota o mal. Quantas pessoas de bem que estão nos hospitais agora? Quantas pessoas de bem que fizeram o bem a vida inteira e foram destruídas pelo mal? Por que o bem não protegeu essas pessoas? O bem tem que lutar contra o mal. Então, quando Jesus ele foi levado para o deserto, a palavra diz isso, capítulo 4, versículo 1 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o tentador, coloca o versículo, meu filho. Então o tentador, pouquinho antes, põe do início, isso, lá do início, não se perde aí não, vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito, aonde? Ao deserto para ser tentado. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então você observa que Jesus estava num propósito espiritual, tá? 40 dias e 40 noites, a palavra diz que ele teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então olha só, o primeiro ataque que Jesus sofreu foi na necessidade que ele estava naquele momento. Então nós somos atacados nas nossas necessidades. A pessoa é atacada não no seu ponto forte, mas no seu ponto fraco. Todo mundo tem necessidade. Todo mundo tem uma necessidade na vida, e foi na necessidade, ele aproveitou do momento, ele aproveitou da situação, ele aproveitou que Jesus estava num momento difícil, numa fase difícil, e ele foi lá e se apresentou e trabalhou com a dúvida. Então,
uma lição que nós aprendemos é que ele se apresenta para a pessoa na dificuldade e na dor, apesar que às vezes pessoas que não têm necessidade nenhuma na vida, ela acaba sendo atacada de forma diferente. Ela não tem falta de nada, mas uma tristeza toma conta dela que ela não sabe nem de onde vem, não sabe nem explicar por quê, porque não tem razão de ser, e assim as pessoas sofrem espiritualmente, às vezes tiram até a própria vida. Então nós vemos como que ele trabalha. Você precisa conhecer a estratégia do seu inimigo, para que você saiba como se defender. Como que uma pessoa vai se defender, se ela não sabe como que ele ataca? Como a pessoa vai se defender, se ela não sabe como ele age? Aí continuando, Jesus falou o quê? Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, não é isso? Sim ou não? Pronto, combateu aquilo ali. Mas aí ele deu um próximo passo. Então colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aonde que está escrito isso? Você vê que ele usou a própria palavra para atacar. Ele disse: está escrito. Aonde que está escrito? Está escrito no Salmo 91, o versículo que ele usou, está no Salmo 91, o Salmo 91 diz assim: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Então nessa batalha, o tentador, aqui como fala a Bíblia, disse para Jesus: você se joga daqui, porque está escrito, lá, está escrito, que os seus anjos vai dar ordem para te guardar. Você não crê na palavra não, Jesus? Você não crê no que está escrito não, Jesus? Está com dúvida? Esses ataques espirituais que fazem as pessoas viverem confusão mental. Então, a atitude dele, sugerindo Jesus para que se jogasse de lá, usando a palavra, dizendo que estava escrito na palavra, que ele seria guardado. Se joga daqui. Então ele sugere a pessoa está num momento difícil, pessoa está na necessidade, pessoa está num aperto, a pessoa está numa guerra, na falta de dinheiro, uma situação difícil, e ele sugere a pessoa: se joga nas drogas, se joga nos vícios, se joga no mundo, porque é isso que acontece quando a pessoa, na sua maioria das vezes, ela está vivendo situações que ela não entende na vida, ela só pensa coisas ruins. Se joga daqui, está escrito que ele vai te guardar. E quantas pessoas que realmente, quando elas estão nessa fase difícil da vida, o que elas fazem? Elas se jogam naquilo que ela não deveria. Mas Jesus mais uma vez usou a palavra e diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Diga aí, também está escrito, não tentarás. Mas aí ele deu uma outra cartada. A palavra diz assim: levou a um monte muito alto. Você vê que ele não desiste. Levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então aqui está o ponto principal, porque é dessa maneira que o mal quer ver você prostrado, quer ver você caído, quer ver você mal. A pessoa prostrada, ela não tem perspectiva, ela não crê no futuro, ela se vê incapaz. Tem gente às vezes que entra assim, ela entra prostrada,
E o pior é que às vezes ela sai prostrada, porque ela não trabalha a sua fé diante de Deus. Você pode até entrar prostrado, em qualquer igreja a pessoa pode até entrar prostrada, mas nunca, jamais ela deveria sair prostrada. Então ele diz: eu quero você prostrado, eu quero você prostrado. Se você estiver prostrado, tá bom para mim. E essa é a posição que ele trabalha para todos nós estarmos. Quanto mais prostrado você tiver, excelente, você está numa posição excelente para ele. Porque uma pessoa prostrada, ela só pensa besteira, ela só quer fazer besteira, ela não acredita na vida dela. Uma pessoa prostrada, ela está sempre considerando as circunstâncias ao redor, ela está sempre olhando para suas fraquezas, limitações, debilidades, ela está sempre se diminuindo, porque ela está prostrada. O prostrado é assim. Uma pessoa prostrada, ela não tem ânimo para nada. Ele disse: você tem que se prostrar. Se você se prostrar, é onde eu quero que você esteja. E que foi que Jesus fez? Uma arma, hein? Uma arma que nós vamos usar. Então Jesus fez o quê? Ordenou, não pediu não. O que Jesus disse? Retira-te, Satanás. Olha para mim. Jesus então, dirigindo-se a ele, disse assim: eu te ordeno, ordenou, retira-te, Satanás, retira-te, porque esse é o papel da fé. É igual, eu já falei para vocês, é igual você espantar um cachorro. Entrou um cachorro lá na sua sala, no vira-lata, aí você diz assim: cachorrinho, seja bacana e sai agora, não é assim? E o cachorro faz até um joia: estou indo, hein? Como é que você faz para expulsar o cachorro? Vocês não tem cachorro vira-lata, né? Você já teve cachorro vira-lata? Você tem que falar para ele: sai daqui agora! E o cachorro sai batido, é ou não é? Passa daqui agora. Por quê? Porque você usou autoridade, você mandou ele sair. No mundo espiritual é a mesma coisa. Jesus disse: retira-te daqui. Ou você acha que Jesus diz assim: tentador, pode se retirar, por favor? Como é que você acha que Jesus falou com ele? Quando você usa a fé, Jesus disse: retira-te, retira-te, Satanás. E Jesus concluiu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Então o que você tem que fazer? Quando você vê que você está meio borocochô, você está meio para baixo, você está prostrado, você tem que fazer essa oração: retira-te. Porque Ele pode não estar em você. Você pode ser uma pessoa batizada, convertida, cheia do Espírito Santo, seja o que for. Ele pode não estar em você, mas Ele trabalha ao seu redor. Ele não pode tocar em você, mas Ele pode amarrar o caminho. Ele não pode tocar em você, mas Ele pode fechar caminhos para você. Ele não pode tocar em você, mas Ele pode soprar na sua mente: você é um fraco, você não vai conseguir, você é incapaz, tem muita gente melhor que você, olha só a sua condição, olha quem você é. E a pessoa vai se prostrando, depois ele vai: olha, você morrer é lucro, se você morrer ninguém vai sentir falta de você. Você e nada é a mesma coisa. Então a pessoa fica prostrada, e uma pessoa prostrada, ela não vence. Então o que você tem que fazer? Retira-te, Satanás. É isso que você tem que fazer. Retira-te. Você desperta a sua fé, e você diz: eu te repreendo, eu te amarro, fale o que você quiser, mas você usa a sua fé contra isso. Isso está amarrado. Quando você manda ele se retirar, você se levanta, a opressão acaba. E aí, quando Jesus mandou ele se retirar, olha o que aconteceu. Com isto,
o diabo deixou, ou o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, primeiro ele botou para correr. Você vê que o bem venceu o mal por si só? Sim ou não? Não, Jesus era bom, o mal era mal, e o mal foi derrotado sozinho. Foi ou não foi? O que Jesus teve que fazer? Tem que mandar ele embora. Pelejou contra ele, é o que eu falei para você. O bem não vence o mal só porque é o bem. Então Jesus ordenou e vieram os anjos de Deus. Jesus estava no deserto e vieram os anjos de Deus e serviram Jesus. A palavra diz que Deus, ele vai fazer mesa no deserto. Ele vai colocar um banquete no deserto. Diga, eu creio. É o que está escrito. Ele vai servir aqueles que servem a Ele. Ele vai servir aquele que crê na palavra dEle, que é fiel a Ele.